Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da 38ª Baja Porto Alegre 500 e agora temos connosco o atual campeão de Portugal de todo o terreno da categoria T3 e um dos nomes mais sonantes do automobilismo nacional e não só, Armindo Araújo. Armindo, muito obrigado por teres aceito este convite para estar a falar aqui um bocadinho sobre esta que é a clássica das clássicas do todo o terreno. Obviamente que as pessoas te associam muito aos ralis, onde foste bicampeão do mundo de produção, várias vezes campeão nacional, mas se calhar muito poucas pessoas também se lembram que tu já fizeste esta Baja de Porto Alegre de moto nos anos 90, e depois, obviamente, várias participações também de carro. O que é que tu recordas dessas tuas primeiras experiências em Porto Alegre, certamente numa prova duríssima de moto? Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado por este convite. Olha, as minhas primeiras lembranças da Baja Porto Alegre era efetivamente o grande sonho de qualquer miúdo que andava de moto e que queria fazer corridas. E eu lembro perfeitamente que numa primeira fase queria fazer corridas e comecei a fazer enduros. E fazer a Baja Porto Alegre era quase que como irmos ao Dakar, que era a grande prova, o grande sonho, poder fazer esta Baja. Eu pude fazê-lo desde muito cedo, eu fiz a minha primeira Baja em 96, 97, uma prova que eu vinha completamente sem saber o que me esperava, assistência dos amigos, completamente amador, e era uma grande aventura. Efetivamente, era o ponto mais alto do ano era podermos vir à Baja. E tenho muitas saudades desses tempos, efetivamente. Depois as coisas foram-se passando. Mais tarde, quando eu entro nos ralis, tenho a oportunidade, quando estou a correr para a Mitsubishi, de fazer aqui com a prova com uma Stracar, que era do Carlos Souza. Portanto, as coisas foram-se depois desenrolando num caminho que era o meu sonho de criança. Anos 90, Porto Alegre, certamente que muitas coisas se mantêm, este espírito, esta paixão, mas também certamente muita coisa mudou. Como é que era essa aventura de tentar chegar ao fim de uma Baja de Porto Alegre, em 96, 97, de mota, certamente em condições muito difíceis? Naquela altura, o nosso grande objetivo era chegar ao fim da Baja Porto Alegre. Nós queríamos que nós pilotos conseguíssemos cumprir, queríamos que a moto não avariasse e conseguisse chegar ao fim. Chegar ao fim era uma grande vitória, e efetivamente na altura a Baja era a Baja 500, a Porto Alegre 500, onde tínhamos os quase 500 quilómetros em Uhum, linha, em uhum. que nós arrancávamos de quilómetro zero até ao quilómetro quase 500, em que o desafio para os pilotos e para as máquinas era superior àquilo que era hoje. Bons tempos, mas a sociedade mudou, as dificuldades de percurso mudaram, as organizações têm as suas dificuldades e hoje em dia temos os quilómetros mais parcelados, mais divididos, em que permite uma outra gestão das máquinas, outra gestão da nossa pilotagem também, mas antigamente era muito duro e as máquinas e as motas que utilizávamos não eram as que hoje em dia se pode utilizar e que têm o conforto e a qualidade que nós temos hoje em dia. Antigamente sofria-se muito para chegar ao fim de Porto Alegre. Lembras-te de alguma história, algum episódio assim mais marcante dessa fase? Olha, lembro e que deve-se que o ACP bem se lembra, eu fiz aquele ano em que no prólogo tivemos quase metade do pelotão Uhum. plantado ali por aqueles campos de lama. A minha moto ficou só apenas com o guiador de fora da lama. Portanto, foi muito difícil porque as condições eram muito más. Toda a gente ficou atascada, ninguém conseguia sair para nem para trás nem para a frente, e a organização passou ali um caso bem complicado. Certamente essas experiências também te deram aquela resiliência que depois, utilizaste para o resto da tua carreira, porque um piloto multifacetado como tu não pode apenas ser rápido, também tem que ter aquele espírito de guerreiro e aquela determinação, não é, para superar qualquer tipo de adversidade. Achas que também construíste muito desse teu espírito aqui em Porto Alegre? Sem dúvida, o espírito de sacrifício é a base de qualquer desportista. Nós, por vezes, somos vistos pelo público em geral como uns vencedores que estão no pódio, que têm bons carros, que grandes festas, tudo é fácil e tudo é bonito.
mas para isto acontecer, nós sofremos muito e temos que nos dedicarmos muito, muito espírito de sacrifício. Estas provas antigamente, e hoje também, eram provas que nos punham efetivamente à prova e para chegar ao fim, eu lembro-me de ir-me embora, quase que nem me conseguia sentar no carro, tinha as mãos em sangue, porque o desgaste era tão grande, tão grande, tão grande, que nos levava ao limite. E isso, sermos testados no limite, também faz com que sejamos mais fortes, mais resilientes e que olhemos para a vida e para os projetos esportivos que estamos a fazer de uma forma diferente e achar que conseguimos fazer tudo, Muito ou bem. quase tudo, Porto Alegre, uma verdadeira escola para a vida também. sem dúvida. Armindo, um pouco mais tarde na tua carreira, tu também deste aqui, eu diria, uma das grandes demonstrações de talento, que foi na tua primeira experiência em Porto Alegre de carro, com uma Mitsubishi Stracar, como disseste, do também campeoníssimo Carlos Souza, mas onde estavam pilotos, enfim, de elite mundial, inclusive equipas de fábrica, como por exemplo a Volkswagen, que depois dominou uma era no Dakar, e tu nessa Baja de Porto Alegre, salvo erro, 2005, Sim. estavas à frente à frente de todas essas trutas com a Mitsubishi Stracar até teres um problema mecânico. Recorda-me essa experiência. Sim, é verdade. Eu entro na Mitsubishi no projeto de rallies em 2005 e estávamos a fazer o campeonato, as coisas estavam a correr muito bem, fomos campeões nesse ano o presidente da Mitsubishi propôs-me fazer duas corridas com a Stracar, ex-Carlos Souza, que ainda estava em propriedade da Mitsubishi. Nessa altura, a Mitsubishi, essa Stracar teve um upgrade ou uma remodelação em termos de carroceria e decidiram que era bom eu vir experimentar cá a carrinha. E nessa prova foi também, por acaso, a estreia do Carlos Sainz no todo-terreno a nível mundial, com a Volkswagen, e fizemos a estreia nos automóveis exatamente na mesma corrida. E efetivamente foi como disseste. Eu estava a liderar a corrida, foi uma excelente adaptação que tive, o carro era bom e eu também vinha com bastante experiência das motas aqui nesta Baja, vinha com a minha velocidade dos ralis, portanto estava tudo a ajudar e estávamos a liderar a Baja à geral, em frente às equipas de fábrica, a Uhum. Volkswagen e a Nissan também na altura. Estávamos a ser a surpresa da prova, mas infelizmente um problema técnico com a caixa de velocidades retirou-nos da corrida mas demonstramos já na altura que tínhamos uma boa velocidade para o todo terreno e que poderia ser uma opção no futuro. E depois, mais tarde, o ano passado, eu decidi começar, eu ia até mais cedo, a fazer algumas aparições no todo terreno, na categoria dos Can-Am, primeiro na FMP, depois há 2 anos aqui na FPAC, e o ano passado fiz o campeonato todo pela primeira vez e fui campeão nacional. Exato. Portanto, é uma modalidade que eu gosto muito, o todo terreno, porque foi efetivamente no todo terreno que eu comecei a minha vida no motorsport, foi onde eu me estreiei, sonhei sempre ser piloto era em motas, e depois os automóveis aparecem um pouco por acaso na minha vida, mas a minha grande paixão continua a ser as motas. Olha, e de facto, se calhar este tipo de carro acaba por ser o mais próximo possível que nós temos até da realidade das motas, porque um carro como o Can-Am é um carro mais desprotegido, mais exposto aos elementos, e nós sabemos que em Porto Alegre vocês atravessam ribeiras, portanto passam frio, levam com muita lama, portanto também é aqui um carro exigente a esse nível, mas ao mesmo tempo muito eficaz. Aliás, tu próprio já demonstraste aqui em várias ocasiões que se calhar é uma questão de tempo até termos um carro destes a ganhar uma Baja de Porto Alegre. Sim, eu considero estes carros extremamente competitivos, porque o seu peso baixo permite-lhes serem muito ágeis e muito fáceis de dominar na lama, mas, como dizes e bem, os carros são fisicamente complicados, porque não têm vidros, entra muita lama, entra muita água lá para dentro, ramos das árvores, nós vamos ali muito expostos à natureza, diria. E nós fisicamente temos de estar fortes, temos que ter aqui um espírito de sacrifício acima da média, porque fazer um Porto Alegre num carro destes significa nós estarmos debaixo d'água cerca de 90% do tempo, 80% do tempo, até em termos de hipotermia, temperatura do corporal, é muito difícil gerir, estamos todo dia molhados desde as 6 horas da manhã até às 5 da tarde, não é para qualquer um conseguir gerir as emoções de fazer uma corrida de automóveis com estas condições físicas difíceis, mas
Quem quer lutar, quem quer ganhar, tem que se dedicar e ter este espírito de sacrifício. Veres tanto público, milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo de um percurso de quase 600 quilómetros no total, é algo que te ajuda a superar essas adversidades? Sim, o apoio do público em qualquer modalidade é fantástico. Temos o futebol, toda a gente conhece que todos os jogadores o que querem é que tenham muito público nas bancadas. E nós sabemos que a Baja ACP Porto Alegre é efetivamente a meca do todo terreno e que pessoas que não vão ver nenhuma prova durante o ano querem vir a Porto Alegre passar o fim de semana e estar a ver as corridas. É uma prova muito importante do nosso panorama nacional, é uma prova já muito enraizada culturalmente e é uma prova também muito dedicada às famílias, porque vê-se muitas famílias completas a ver a Uhum. prova e o que é importante também passar este gosto para outras gerações. E o apoio em algumas zonas, nós nem acreditamos que está ali tantas pessoas que aquelas condições meteorológicas possam estar ali, mas efetivamente esta prova atrai muito público. Muito bem. Uma das certamente grandes referências do público de Porto Alegre e não só, Armindo Araújo, vai estar mais uma vez na discussão pelos primeiros lugares aqui na 38ª edição da Baja de Porto Alegre. Armindo, mais uma vez Obrigado. obrigado, a melhor das sortes para a tua prova, e quanto a si, já sabe, pode acompanhar todos os podcasts aqui da Baja Porto Alegre 500 no site e nas redes sociais da prova do Automóvel Clube de Portugal.